Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Conosco aqui nós temos o Daniel. Bem-vindo também, Daniel! Então, vamos começar a aula de hoje com os espelhos. Nós falaremos sobre reflexão e sobre espelhos planos. Os objetivos da aula de hoje são, primeiramente, trabalharmos o fenômeno da reflexão, além das leis da reflexão, enquanto estivermos fazendo as representações das imagens no espelho plano. Então, nós falaremos como acontece o fenômeno da reflexão e como são as leis da reflexão. Logo em seguida, trabalharemos a formação das imagens nos espelhos planos e, a partir disso, as atividades do Enem. Vamos então a elas. Nós trabalharemos primeiramente a definição de reflexão. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui nessa figura para que a gente pudesse verificar o seguinte. O que é de verdade reflexão? Se você imagina que nós temos aqui um objeto que esteja recebendo luz de alguma coisa, vamos dizer que esse objeto esteja aqui nessa bolinha vermelha, e a partir desse momento que ele recebeu luz de alguma fonte, imagina que essa fonte pudesse ser o sol aqui em cima, né? Ele recebendo luz, ele refletiu a luz. Como que ele refletiu a luz? Né? Essa é a ideia. A luz que vem desse sol, ela vai bater nesse objeto. Quando ela bate nesse objeto, o que eu devo representar? Eu devo imaginar que esses seriam os raios de luz que estão vindo lá da nossa fonte e esse aqui seria a superfície do nosso objeto, certo? O que acontece é que esse raio que a gente está representando aqui, ele vai bater nesse objeto nesse ponto, certo? E ele vai ser refletido. Todos os objetos que recebem luz, eles refletem a luz imediatamente após essa luz tocá-los nesse ponto. Certo? Acontece que a reflexão, nós confundimos muito porque nós temos o hábito de pensar em espelho quando a gente tem a nossa imagem refletida, né? A nossa imagem ser refletida, ela define que nós estamos recebendo luz de alguma coisa e essa luz, ela vai bater no objeto, que nesse caso da imagem seríamos nós, e vai sair, né? Bate e sai. Acontece que a gente confunde por conta da forma da superfície. Nós somos objetos irregulares, já o espelho é um objeto liso. E dependendo da forma desse objeto, nós vamos ter essas saídas aqui diferenciadas. Então, a reflexão, ela acontece para qualquer tipo de superfície. Seja ela uma superfície irregular ou seja ela uma superfície lisa. Mas a forma como vai sair é que vai fazer com que a gente perceba a existência das imagens. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma reflexão difusa. O que seria ela? Aqui nós temos a mesma ideia do raio de luz vindo da nossa fonte e batendo no nosso objeto. Repara que aqui nesse desenho o objeto é todo irregular. O que vai acontecer é que em cada ponto onde aquele raio de luz tocou a superfície, ele vai sair de uma maneira distinta do anterior, de forma que vai haver o espalhamento daqueles raios de luz. Esse espalhamento dos raios de luz faz com que vários observadores possam enxergar aquele objeto que está sendo iluminado aqui embaixo, né? Em várias posições diferentes. Isso, por exemplo, nos ajuda a enxergar as coisas. Como assim? Você vai no cinema, a pessoa que está sentada na cadeira lá embaixo, a pessoa que está sentada na cadeira lá em cima, podem ver a tela inteira, não veem apenas um pedaço da tela, certo? Isso quer dizer que houve um espalhamento daqueles raios para vários lugares. Então, isso explica por que nós podemos ver as coisas, certo? Agora, quando nós vemos as nossas imagens, aí
a reflexão está sendo uma reflexão do tipo especular ou regular, também pode ser utilizado esse nome. Por que que a gente consegue ver? Você vai, de novo, sempre partindo da ideia de que nós temos esses raios de luz vindo, né, de uma fonte, nós vamos ter o quê? A superfície aqui, repara que ela não tem irregularidades, ela está sempre certinha, lisa. Quando a superfície é lisa, o que que acontece? O raio de luz, ele vai sair perfeitamente no mesmo ângulo que ele entrou, mas paralelo, repara, se eles entraram aqui dessa forma, eles vão sair da mesma forma que entraram, certo? Isso faz com que o contorno do objeto que estava sendo visto aqui, por exemplo, eu estou de frente para um espelho, aí você vai ter a luz que bateu em mim sendo levada até o espelho e de volta para mim. Isso faz com que eu perceba a minha imagem, porque o contorno do objeto vai ser preservado. De forma que, então, eu vou conseguir enxergar a minha imagem, certo? Então, essa é a diferença entre a reflexão especular e a reflexão difusa. Ok? Vamos continuar. Eu trouxe aqui um exemplo prático de uma fotografia e com ela a gente consegue identificar a reflexão especular aqui no lago. Repara que é como se você tivesse uma superfície super lisa, porque é uma superfície que a água está parada, né? Então você tem como se tivesse super polida ali, né? Quase que um espelhozinho mesmo, né? Então você tem essa superfície polida, logo lisa, né? Onde está sendo refletida a imagem das partes superiores, que são as árvores, as nuvens, a própria grama, né? Então aqui a gente tem uma reflexão especular e aqui em cima a gente tem uma reflexão difusa, certo? Vamos lá. Nós vamos trabalhar as leis da reflexão. Aqui é a primeira lei da reflexão. Dá uma olhada, por favor, nessa figura. Enquanto ela vai passando, eu vou fazendo a demonstração. Aqui eu quero que você imagine que seja aquele raio de luz. Eu vou escolher apenas um raio de luz. Esse raio de luz, ele vai bater aqui nesse retângulo. Eu quero imaginar uma superfície, certo? Eu vou tentar... Não, aqui não, deixa assim mesmo. Aqui a minha superfície, certo? Repara que esse raio de luz tocou a superfície nesse ponto, né? Esse ponto é o ponto onde eu vou traçar uma reta perpendicular, que é chamada de reta normal. O que que vai acontecer? Vai haver uma reflexão que vai ser representada por esse outro raio, e essa reflexão, o raio vai estar no mesmo plano do raio que foi o raio chamado incidente. Então, aqui você tem o raio incidente e aqui você vai ter o raio refletido, certo? O raio incidente e o raio refletido estão no mesmo plano, como se fosse uma mesma folha, certo? Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão, ela fala em relação ao ângulo. Novamente eu tenho aqui o plano onde esse raio vai bater e aqui o nosso raio de luz, certo? Aqui o ponto, né, que a gente havia comentado de que é onde o raio encosta no plano, né? E aqui nós temos a nossa reta normal. O que que vai acontecer? Eles vão medir o ângulo entre o raio e a reta normal. Vamos chamar esse ângulo de raio incidente. Eu não vou nem apagar enquanto o GIF vai funcionando aqui, a gente vai mostrando, tá? Repara, o ângulo do raio refletido tem a mesma medida, ângulo I. Ai, gente, cadê o GIF? Ele tá demorando. O ângulo I é igual ao ângulo R, certo? Ficou feio agora esse negócio aqui, deixa eu apagar. Então, vamos seguindo, olhando o GIF. O ângulo de incidência entre o raio e a reta normal é igual ao ângulo de reflexão entre o raio e a reta normal. Ok? Esse foi a segunda lei da reflexão.
Bom, vamos lá na formação de imagens. É muito importante que a gente forme imagens. A partir da formação das imagens, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção naquelas leis. Seguindo aquelas leis, a primeira coisa é a seguinte. Eu tenho um objeto aqui, certo? Eu vou fazer a imagem, eu vou fazer a imagem desse objeto. Eu posso seguir duas vertentes. A primeira delas é pegar um raio qualquer, que foi esse aqui, certo? E desenhando a reta normal, como foi feita aqui, traçar com o ângulo I igual ao ângulo R. Pronto. Aí eu vou saber para onde vai ser encaminhado o nosso raio refletido. Então, tendo o raio, eu fiz a reta normal no ponto de incidência e medi o ângulo de incidência. Feito isso, eu vou repetir esse ângulo lá do outro lado da reta normal e vou saber como que vai ter que ser o traçado do meu raio refletido, ok? Continuando. Bom, se eu estiver fazendo a mesma coisa, eu vou conseguir a imagem de que maneira? Eu vou pegar esses raios refletidos e vou prolongá-los. Quando eu prolongo esses raios refletidos, eu vou conseguir o encontro desses raios nesse local. E uma coisa interessantíssima é que, se eu pegar vários raios que vierem do mesmo objeto, todos eles vão se encontrar naquele ponto da imagem. E outra coisa super bacana e importante de guardar: o valor da distância entre o espelho e o objeto, que eu me chamei aqui de x, é exatamente a mesma distância entre o espelho e a imagem. Certo? Bom, continua a nossa... vamos fazer agora a caracterização dessa imagem. Nós conseguimos essa imagem somente prolongando os raios refletidos, não foi? Isso é característica de uma imagem virtual. Todas as imagens virtuais, elas são imagens que são conseguidas através de prolongamento de raios refletidos. Segunda coisa, o tamanho dessa imagem é o mesmo, é igual ao tamanho do objeto, certo? E a última coisa dessa caracterização é que a imagem, ela é direta, quer dizer que ela é de cabeça para cima, também chamada de direita, tá? Que ela é correta, ou seja, da mesma posição do objeto. Continua. Aqui é um GIF que faz essa demonstração. Aqui eu vou explicar rapidamente porque ele vai passando e nos mostrando como funciona essa imagem. Foram feitos os raios refletidos dentro do espelho e aí eles prolongaram e conseguiram a imagem. Fizeram a medida da imagem até a posição do espelho e descobriram que ela é equidistante em relação ao espelho. A imagem e o objeto são equidistantes em relação ao espelho. Certo? Então, só seguir, né, a orientação que você vai fazer direitinho isso. Vamos lá? Bom, quando os objetos são extensos, isso é muito cobrado no vestibular, o que que você vai fazer? Eu dei uma setinha aqui só para a gente ter uma ideia, né? Você não vai saber que a distância do objeto até o espelho não é a mesma? Então, o que que você faz? Você mede essa distância. Quando você mede essa distância, você repete ela atrás do espelho, você tem o ponto de imagem daquele ponto específico do objeto. Faz a mesma coisa numa outra posição do objeto, onde seria uma característica interessante, você consegue fazer essa medida do outro lado também. Por que que é interessante? Porque se você tem dois pontos específicos do objeto, quando você termina de marcar esses pontos, basta que você ligue esses pontos. E aí você vai ter a imagem, certo? Mesmo que sejam letras, você tendo pontos característicos, você consegue montar o objeto final logo em seguida, fazendo essa sequência dos pontinhos que você marcou. Nunca vai esquecer como é que você marca esses pontinhos? Através da distância deles do objeto em relação ao espelho. Bom, continuando, agora a gente entra em campo visual. O que que seria campo visual? Esse GIF aqui, ele tem a função de mostrar exatamente o que você faz para determinar um campo visual.
A primeira coisa que a gente faz é determinar a posição da imagem do objeto e em seguida que eu determinei a imagem do objeto, eu vou traçar duas retas que passam pelos limites do espelho. Tudo que tiver dentro daquelas duas retas poderá ser visto. Tudo que estiver fora daquelas retas não poderá ser visto. Então, assim que eu desenhei a imagem, basta que você se lembre daquela distância em relação ao espelho ser a mesma, você liga aquela imagem nas bordas do espelho. Prontinho. Ali você terá a sua definição de campo visual. Certo? Bom, a partir daqui, a gente vai trabalhar algumas questões do Enem. Vamos a elas. Um golinho de água. Vamos lá. Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano de parede situado a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás dos seus cabelos. Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 centímetros da flor. A menor distância entre a flor e a sua imagem, vista pela garota no espelho de parede, será próximo de... Olha só essa figura. Essa questão é uma pegadinha. Ela quer saber qual é a menor distância entre a imagem e a flor, correto? Olha só o que acontece. A flor não está aqui? Certo? Faz de conta que eu sei desenhar a flor. A flor está ali. O que acontece? Eu tenho que saber a imagem dela, a que distância vai estar. Então, vamos pensar. A primeira coisa é que eu tenho que desenhar a imagem dessa flor no espelho plano que está na mão da menina. Então, essa imagem seria D1. Primeira coisa que eu tenho que saber, D1 é igual à distância da flor em relação ao espelho. Lembra? A distância do objeto em relação ao espelho. Ótimo. Agora, o que eu tenho que saber? A imagem da flor em relação ao espelho vertical que está preso na parede. Ok? Aqui eu tenho que a distância da moça até a parede é 40, mais 15 centímetros do espelho plano e mais 15 centímetros, que seria aqui em cima, a distância da imagem, certo? Só que não foi essa a pergunta da questão. A pergunta da questão, bom, aqui eu consigo medir a distância da imagem, que vai ser essa que a gente acabou de colocar. Mas a pergunta da questão é essa aqui, D3. É a distância da imagem até a flor, pessoal. Certo? Até a flor. Então, lá vou eu. Como que eu acho essa distância até a flor? Pego o tamanho de D2, que eu já sabia que era 70 centímetros, certo? E somo com ele a distância da moça até o espelho, porque é onde que está a flor, certo? Então, por isso eu fiz 70 mais 40. E aí eu tenho que a nossa resposta é 110 centímetros. Bom, vamos lá. Mais uma questão. Essa questão aqui é muito legal. Um observador, observa a imagem de um objeto P refletido em um espelho plano. Então, está aqui o observador O e aqui está o objeto P. A figura mostra um feixe de raios luminosos que partem de P. O raio que atinge o observador eu quero saber qual destes raios que vem de A, B, C, D ou E que atinge o nosso observador. O que eu faço? Eu vou usar aquele ângulo, aquele onde fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu vou usar a retinha onde aquele raio chega para chamar de reta normal. E vou medir 1, 2. 1, 2. A retinha chegaria aqui. A retinha do raio refletido chegaria aqui. Certo? Deu para entender? Se eu fizer um por um todos esses raios, qual deles vai chegar? Eu vou fazendo essa medida, é só contar. A partir da nossa retinha normal, que nesse caso do ponto A, eu contei 2 para lá, 2 para cá, certo? Então, da B eu contaria a quantidade, né, fazendo a medida da distância. E assim, a nossa resposta será o ponto D, que vai ser o ponto encontrado a reta que vai encontrar com a menina, né? Com a ponto O, perdão. Vamos lá. Mais uma questão rapidamente.
A figura 1 representa um objeto e 5 espelhos planos é 1, 2, 3, 4 e 5. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens conjugadas pelos espelhos. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a imagem desse objeto em cada um desses espelhos. Como que eu vou fazer? Seguindo aquela lógica das imagens. Olha, a distância daqui até aqui, olha, a distância daqui até aqui, então esse objeto fica assim. Certo? Agora você vai fazer a mesma coisa, só que presta atenção. A distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui são diferentes. Na hora que você pega, não vai dar para fazer lá em cima para fazer a distância direito, mas você teria um valor menor. Ela vai ficar assim, e a outra um valor maior. Certo? Ok? Aqui, ele vai ficar de cabeça para baixo, porque a ponta da seta está mais próxima do que o final da seta. Seguindo a mesma lógica, esse aqui vai ficar assim, e esse daqui novamente de pé. Então, os meus espelhos, as minhas imagens, certo? Ficarão naquele formato ali, que está encontrado na letra A. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço muito por terem participado da aula de hoje e nos encontramos na aula que vem. Um grande abraço a todos e até lá!